Olá, mais uma vez, alegria de estarmos repartindo a palavra de Deus com você. E agora estamos vendo a intimidade com o Espírito Santo. É uma coisa tão pequena, mas se o Espírito te deu uma coisa pequena e você ouvir, você terá coisas grandes. Estudar intimidade com o Espírito Santo é uma responsabilidade. O Espírito Santo é Deus vivo, aquele que a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito de Deus. Então é algo muito sério essa palavra. Vamos juntos orar por elas, amém? Senhor, nos abençoe, Pai, nos abençoe. Abra a nossa mente, nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos, dependemos. Terminamos o vídeo anterior e dizendo, o primeiro passo é você desejar. Você precisa estar querendo, precisa estar entendendo quem Ele é, sim, o Deus vivo, aquele que habita em nós. E nós vimos também, no estudo passado, como Ele dirigia a vida das pessoas. E agora nós temos que buscar esse dirigir a nossa vida. Então, primeira coisa é desejar, guarde isso, desejar, querer, sonhar com ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E vamos desejá-lo como Ele deseja ser nosso amigo. E agora eu queria dar um motivozinho a mais, só por causa desse tempo que nós estamos vivendo. Então ajude, bem rapidinho, você gasta aí quanto? 15 segundos? Inscreva-se, acione o sininho para receber todas as notificações e, se possível, compartilhe, é muito importante. Por causa desses dias que estamos vivendo, você viu, eu disse uns vídeos atrás que era possível que Israel e Hamas recebessem uma ordem, parem, e parece que foi isso que aconteceu, mas você sabe que aí não termina, né? Então, por causa dessa situação toda que está vendo no mundo, por causa desses sinais dos céus, na terra, por causa das guerras, por causa de todos esses sinais claros de que estamos chegando no tempo do final, eu queria mostrar um outro aspecto hoje, pelo qual é muito importante que nesses dias a gente deseje ter o Espírito Santo de Deus, haja desejo em nós. Vamos ver então, vamos abrir em Daniel, capítulo 12, versículo 1 em diante. Olha o que é que diz. Quando esse tempo chegar, e ele está falando desse tempo de tribulação, quando esse tempo chegar, Miguel, o grande príncipe, defensor do povo de Deus, se levantará e esse será um tempo de angústia, de aflição, diz na outra versão, que não tem paralelos desde que houve nação até aquele tempo. Bom, nesse tempo, o seu povo será salvos, todos os que tiverem o nome escrito no livro. E quem é que vai escrever esse nome no livro? Lavados por Jesus, o Espírito Santo habitando em nós, teremos esse nome escrito no livro e não seremos tocados. Aqui diz, seremos salvos. Mas olha mais o que diz aqui, no versículo 3. No entanto, aqueles que tiverem entendimento brilharão como o resplendor da abóbada do céu. Eu e você estamos tendo esse entendimento, é o Espírito, não somos nós que vamos merecer, é a graça, é o Espírito de Deus. E daí ele continua dizendo assim, quem conduzir muitos à justiça, reluzirá como estrelas para todo o sempre. Olha, é isso. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós queremos ser libertos nesse tempo. Mas eu quero ler mais um versículo para você. Apocalipse 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do povo do abismo. Olhe bem, está falando da quinta trombeta, faltam mais duas, está no meio da tribulação, certo? Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões na terra. E foi-lhes dito, não causem danos à erva, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Opa! Então, na quinta trombeta, estavam aqui homens que não tinham o selo de Deus na fronte, ou seja, esse espírito liberado do abismo não poderá
atingir aqueles que têm o selo do Espírito Santo, o selo de Deus na testa. Claro, precisamos do Espírito Santo. Bem, pastor, mas nós temos o Espírito Santo. Sim, querido, mas o que nós precisamos é ser dirigidos por Ele, porque não adianta ter o Espírito Santo e sermos aqueles religiosos, nós precisamos ser dirigidos por Ele. Mas como? Isso é muito difícil. É difícil, temos que aprender isso. E eu vou querer explicar aqui uma experiência do pastor Luciano Subirá. Ele não vai se chatear de eu falar do nome dele, porque ele é um grande homem de Deus. Se você não leu os seus livros, se você não tem ouvido as ministrações dele, você está perdendo muito. Eu gosto dele para as ministrações e gosto do Luiz, do Reino Eterno. O Luiz se dedica à palavra de Deus dia e noite e nos traz o entendimento do que está escrito, o rema para nós. Mas o pastor Luciano Subirá, ele tem muitas experiências, é um homem de Deus. E uma dessas experiências, um amigo dele, ele contando que se encontrou com um senhor de idade aqui do Brasil, que foi pregar em Miami, e eles tinham combinado a se encontrarem lá. E de repente eles se perderam por não conseguirem achar o endereço da igreja onde o homem ia pregar. Sim, ele já tinha estado lá, mas o homem não falava inglês, não conhecia nada de Miami, e se perderam. E nada de conseguirem achar, mesmo tendo algo escrito, nada. E saíram 1 hora antes, porque a ministração era 6. De repente, estava chegando quase 6 horas, 10 para 6 por aí, e não sabiam nem onde estavam em Miami. Aí esse homem parou e disse o seguinte: pare um pouquinho o carro, e ele disse: Espírito Santo, eu vou conversar agora diretamente contigo. Espírito Santo, eu preciso pregar lá. Eles me trouxeram, eu tenho a palavra para eles, nos dirige agora. E daí disse para o homem: vai, toca à frente aqui, pega a direita, chegou numa rotatória, pega a segunda ou terceira entrada, não sei, e pegou aquilo e foi andando, dizendo para cá e para lá, e de repente ele disse: pare, agora vai ver que é ali que eu vou pregar. O homem olhou e só viu uma parede e saiu para pedir onde é que era o endereço. Mas quando ele chegou ali, que ele deu a volta, ele viu a igreja e todo o pessoal esperando, e ele disse que desandou a chorar, começou a tremer. O homem falou: pai, vou pedir direto para ti. O Espírito Santo o levou. Mas daí, olha o que eu aprendi com o pastor Luciano Subirá também. De repente, ele foi para o seu quarto e começou a chorar, disse: Senhor, por que eu não sou dirigido assim pelo teu Espírito? Assim, chorou e clamou. De repente ele ouviu nele: quem é fiel no pouco, receberá o muito. Quem não é fiel no pouco, não receberá o muito. Opa! Mas o que quer dizer? Isso é a parte de um versículo? Daí diz que ele ouviu: perceba, é isso mesmo para ti. Alguma coisa assim, eu não me recordo bem. Pois bem, ele entendeu quantas vezes ele tinha recebido a direção do Espírito Santo para alguma coisa, parecia que era da mente dele. Então ele começou a prestar atenção. O que vinha na mente dele, ele dizia: vale a pena checar. Se eu obedecer e for da minha mente, é da minha mente. Mas se for do Espírito Santo, eu receberei mais. E assim ele se tornou esse homem de Deus que é hoje Luciano Subirá. Então, queridos, eu comecei a perceber que eu também precisava disso. Mas eu não sou um Luciano Subirá, né? Mas, gente, tantas coisas maravilhosas aconteceram com ele que é um desafio para mim. Eu posso me espelhar em pessoas assim. Sim, acostume-se a observar. Veio aquela impressão, é uma coisa tão pequena, mas se o Espírito te deu uma coisa pequena e você ouvir, você terá coisas grandes. Creia, nesse final, Deus vai mover homens com grandes coisas, com muitas coisas. O Senhor está procurando esses homens. Sim, Jesus disse: os verdadeiros adoradores. Pai está buscando, o Senhor está buscando, Pai. Essas pessoas que ouvimos. Eu tive algumas? Sim, eu já contei algumas, eu creio, nessa experiência. É uma coisa tão pequena, mas se o Espírito te deu uma coisa pequena e você ouvir, você terá coisas grandes. Assim, de repente, assistir um noticiário e ver um pastor da cidade famoso que tinha escola de música, que tinha uma série de coisas e tal, e vendo ele falar coisas que eram anti a palavra de Deus. E no outro dia eu chegar e dizer na casa dele: amigo, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, acabou o seu tempo em Pato Branco. O homem brigou, xingou e tal, mas em 3 meses
menos de 3 meses, ele largou 3 filhos adolescentes, uma esposa e saiu com uma professora da sua escola bíblica. Quem é fiel no pouco, receberá o muito. Então, irmãos, comecei a colocar minha mente muito em multiplicação, chegamos a ter 600 células. Tudo bem, muitos foram convertidos, muitos até hoje estão firmes no Senhor, mas claramente eu preferia estar com essa consciência que estou tendo agora. É uma coisa tão pequena, mas se o Espírito te deu uma coisa pequena e você ouvir, você terá coisas grandes. Esses dias eu estava tão entusiasmado fazendo algumas coisas e veio: vai deitar e dormir. 9h30. Eu, claro, agora que eu perdi minha esposa aí faz alguns dias, eu tenho ficado cansado, angustiado, chorando às vezes, mas eu sempre dormia 1h30, 2 horas da manhã. Eu falei, não, isso é bobagem, como é que eu vou dormir agora? Nem sono tenho. 9h30. Bem, se for da minha cabeça, tudo bem, mas se for do Espírito Santo eu vou descobrir. Pá, larguei tudo, botei meu pijamão, botei embaixo das cobertas, cobri. Gente, apaguei, acordei outro dia 8 horas da manhã, outro descansado, disposto, já não era mais aquele chorão, já voltava a buscar a palavra de Deus. É uma coisa tão pequena, mas se o Espírito te deu uma coisa pequena e você ouvir, eu estou percebendo, dia após dia, o Senhor está sendo mais claro comigo. Então, meu irmão, a segunda coisa que nós vimos, usei exemplo de um grande homem de Deus, nós veremos muito mais coisas. Eu quero orar agora por cada um, papai, cada um que ouviu. Espírito Santo de Deus, o Senhor quer dirigir cada um. Queremos ser um destes. Muito obrigado, querido. Deus te abençoe. Até o próximo.